Voltamos com nossa redação oficial, empresarial. E o Raul está perguntando, desculpa, Raul, é porque aqui eu estou meio distante da nossa tela de retorno, tá bom? E eu não li daqui a sua mensagem. Aí agora no intervalo eu fui observar o que você tinha escrito e você perguntou qual é a diferença entre o atendimento individual e o atendimento empresarial, tá certo? Vou chegar mais próximo para conferir se foi isso mesmo. Isso. Qual a diferença de um atendimento pessoal para um atendimento empresarial? Então, Raul, você tem ideia, hoje existe muito atendimento pessoal, que também é chamado de personalizado, né? Atendimento personalizado. Principalmente bancos estão fazendo muito isso. Não sei se vocês se lembram, mas até bem pouco tempo era um gerente para atender todos os clientes que iam a certo banco. Hoje, praticamente, cada cliente tem seu próprio gerente e você é atendido até mesmo por meio virtual. Eu mesma, lá no meu aplicativo do banco, né? Eu recebo aviso da minha gerente. No dia do aniversário, a minha gerente mandou parabéns pelo aplicativo do banco. Então, é isso. O atendimento personalizado ou pessoal é aquele que você trata diretamente com o cliente de modo individual, de maneira a satisfazê-lo, conhecendo, estudando o perfil do seu cliente, estudando, ouvindo as necessidades dele, certo? Então, uma coisa assim bem pessoal. E você é treinado para fazer esse tipo de atendimento. Já o atendimento empresarial é um atendimento padrão. É o atendimento que é a forma como você atende, como a pessoa que é treinada, ela atende a todos os clientes de modo geral. Então, é um tratamento padrão, um atendimento padrão. Com licença, senhor, estarei fazendo isso, usando aqueles verbos no gerúndio, né? Mas hoje, muitas empresas estão partindo aí para o atendimento personalizado. Inclusive, nós temos bancos que são abertos agora já com esse padrão. Nós temos, por exemplo, Banco do Brasil Personalité, tá bom? Personalité quer dizer personalizado, ou seja, cada cliente tem o seu próprio gerente, seu próprio atendimento disponível 24 horas por dia, tá bom? Então, é um bem diferencial isso daí. E muitas empresas estão aderindo a esse sistema. Agora, continuando aqui com a nossa formalidade, com a nossa aula sobre a formalidade na escrita, observem esse aviso. Imagina você chegando à empresa que você trabalha e se deparando, ou mesmo chegando à empresa que você frequenta, à empresa que você tem negócios, e você se depara com esse tipo de aviso, né? Então, o que diz o aviso? Está escrito assim. Primeira coisa você tem que ter noção, aviso, gente, é para público. Todas as pessoas vão ler. Logo, se as pessoas vão ler, tem que ter padrão, tem que ter formalidade, tem que ser uma coisa mais adequada à situação. Se é uma situação de empresa, com certeza tem que ter uma linguagem padrão. Aqui diz assim no aviso, perigo. Este produto é nocivo à sua saúde devido à sua peliculosidade. Em contato com a pele, lavar imediatamente com água e sabão. Vejam só. Aqui a gente chama atenção para a língua portuguesa, né? O uso da palavra peliculosidade, que não tem a ver com a periculosidade, a troca do fonema R pelo fonema L, descaracteriza a palavra, mas o problema não foi só em questão ortográfica, não foi só a escrita da palavra peliculosidade, de película, ao invés de periculosidade, de perigo, mas também nós temos redundância. Se eu já digo aqui perigo, se eu já estou alertando para o perigo, para que usar de novo periculosidade? Então, você tem redundância. Como poderia ser feito, professora? Eu poderia tirar a tarja vermelha e colocar uma amarela com o nome atenção, que os avisos, né, geralmente chamam atenção dessa forma. Poderia ter utilizado atenção se eu tenho a intenção de continuar com a palavra periculosidade.
Tá bom? Então, para não ficar repetitivo, perigo, periculosidade, eu posso trocar por atenção. Este produto é nocivo à sua saúde devido à sua periculosidade. Aí eu teria que usar a palavra da forma correta, como tem que ser escrita, periculosidade e não peliculosidade. Outra coisa, se é um aviso, se é uma linguagem formal, é um texto oficial, é uma linguagem formal, eu não devo utilizar sinais de emoção. Para quem não sabe, a finalidade do ponto de exclamação é demonstrar reação, é demonstrar sentimento. Então, para que eu vou demonstrar sentimentos em um aviso, em um texto formal? O texto formal, para que ele tenha maior credibilidade de quem lê, ele tem que usar o ponto final. Esse pontinho final, ele quer dizer muita coisa, gente. Um ponto final quer dizer uma afirmação. O ponto final quer dizer uma certeza. O ponto final quer dizer uma informação direta, tá bom? Sem grandes atenções. Então, nada de usar pontos de exclamação, porque ponto de exclamação representa emoção, representa reação e não cabe dentro desse aviso. Outra coisa que eu chamo a atenção, quando diz em contato com a pele, lavar imediatamente com água e sabão. Primeiro, deveria o imediatamente ficar isolado entre vírgulas e, por final, o ponto final é essencial em um texto. Texto sem ponto final não tem intencionalidade, o que mostra a intenção comunicativa, já que você não sabe o tom em que a pessoa está falando, quem vai dar o tom do texto são os pontos, as sinalizações que você vai utilizar. Então, se eu digo, como é que eu devo ler então, professora? Essa parte que está com a exclamação. Se a senhora fosse ler, a senhora faria como a leitura? Olha, como usou a exclamação, o tom que eu devo ler, ou seja, a entonação da voz é diferente. Não é isso, Lohane? A Lohane está entendendo tudo. Eu não entendi o que é foco no interlocutor. Foco no interlocutor, Lohane, é que quando você estiver se comunicando com alguém, passando uma mensagem para alguém, você tem que saber quem é a pessoa que está do outro lado. Quem é o seu cliente? Aquele aviso é para os colaboradores? Aquele aviso é para o cliente? Aquele aviso é para todas as pessoas que estão na empresa, tanto cliente, colaboradores? Então, o foco no interlocutor é saber quem é o seu público, quem vai receber a sua mensagem, ok? Agora, voltando aqui ao uso desse ponto de exclamação. Como eu deveria, então, professora, fazer a leitura, a entonação dessa mensagem? Este produto é nocivo à saúde devido à sua periculosidade. Olha o tom que eu estou dando. Devido à sua periculosidade. Por que eu dei ênfase? Por que eu fiz essa... Como é que a gente chama mesmo? Tem até uma palavra técnica para isso, é chamado de, deixa eu me lembrar, quando você usa essas entonações mais fortes, né, para dar maior emoção. Então, para que eu vou usar se isso aqui é somente um aviso? Se isso é uma comunicação formal, comunicação interna ou externa, mas de maneira formal. Grandiloquência. É essa palavra que a gente usa, tá bom? Você usar um monte de interrogação, reticências, exclamações, isso caracteriza uma linguagem grandiloquente. E o que é uma linguagem grandiloquente? É uma linguagem para ser gritada, para ser falada com emoção, igual a poesia, igual às músicas, tá bom? Então, evitem esse tipo de pontuação em textos formais. Ah, professora, pois eu já vi textos que colocam até 3 exclamações. Só piora, porque só precisa de uma, né? Botando 3 só mostra ainda mais desconhecimento sobre a linguagem formal. Qual deveria ser o correto aqui, professora? Apenas usar um ponto final. Gente, ponto final é informação.
Ponto final é segurança, é certeza, é equilíbrio de emoção, é mostrar que você é uma pessoa equilibrada emocionalmente. Usar exclamação é falta de equilíbrio emocional. Vai demonstrar a quem está te lendo que você faltou com equilíbrio emocional. Beleza? Entendido? Um simples sinal de pontuação pode dizer muita coisa de quem está escrevendo. E lembrando, quem está escrevendo não é quem fez o cartaz, não. Quem está escrevendo é a empresa que afixou esse cartaz lá dentro do seu quadro de trabalho. Entendido? Passamos adiante, temos muito sobre o que conversar. Aqui eu não trouxe o memorando, o ofício, no caso, mas virou notícia nacional. Para você ver como a língua portuguesa é observada. Você mesmo já percebeu isso. Na escola, quando alguém fala uma palavra que vem lá da informalidade, uma palavra, uma expressão coloquial, né? Alguém vai dizer vassoura, olha, lá em casa minha mãe não sei o que me pegou de vassoura. Aí as pessoas vão rir, é do tempo da vassoura, não sei o que, vão zoar. Isso é preconceito linguístico, tá bom? Porque falar você pode. Se você o falar não tem regras, contanto que você não esteja no seu ambiente de trabalho. Porque o falar é uma situação de adequação. Você adequa a sua fala, você adequa a sua oralidade ou a sua escrita ao contexto em que você está inserido. Vejam o que aconteceu, que virou notícia. Ministro da Educação manda ofício, que é um texto oficial, não é isso? É um tipo de redação oficial com regras, que tem que ser um texto seríssimo, com erros de português. Olha, você mandar um ofício com erro de português, eu já recebi bastante. Eu trabalho no setor, tá bom? Também trabalho no setor que recebe os ofícios, algumas demandas. E claro, né, eu como professora de português, já recebi bastantes ofícios aí com erros de língua portuguesa, principalmente na questão de horas, né? Os ofícios, quando vem falando em horas, colocam assim, acontecerá às 20 horas, aí larga um H e um S no final, que eu já acho escabroso, mas tudo bem. Então, mas quem mandou o ofício com erro de português ainda foi o ministro da Educação. Olha o nível de periculosidade, Vitória. Periculosidade, eu nem sei se tem a palavra, Vitória. Você pode pesquisar se tem periculosidade, né? Eu sei que tem película. Periculosidade, eu não sei se essa palavra existe ou se a pessoa inventou, tá bom? Mas periculosidade quer dizer algo muito perigoso, algo que contenha perigo. Aqui você tem, ó, ministro da Educação, mandar ofício com erro de português. Primeiro eu pergunto para vocês, vocês acham que realmente ministro da Educação tem tempo de escrever ofício? Responde para mim, Vitória. Raul, responda. Vocês acham que realmente um ministro da Educação tem tempo para ele redigir um ofício? Claro que não. Claro que alguém escreveu esse ofício por ele. E quem é que é responsável de escrever os ofícios, professora? Geralmente, o secretário pessoal, o secretário do gabinete. O secretário do gabinete é responsável por esse tipo de comunicação interna ou externa. Então, por que é, professora, que colocaram lá na notícia que foi o ministro da Educação que mandou o ofício com erro de português? Porque a pessoa que escreveu o ofício com erro de português trabalha para ele. E aquilo que eu digo para vocês, que eu estou falando o tempo todo na aula de hoje, você não escreve como indivíduo, você escreve como corporação. Você escreve como empresa, como pessoa jurídica. Quando você erra um texto, erra a língua portuguesa num texto oficial, na verdade não é a Vitória que está errando, não é o Raul, não é a Amy que está errando. Quem está errando é a empresa. Quem errou não foi o secretário pessoal, o secretário de comunicação, o assistente de comunicação do ministério. Quem errou foi o próprio ministro, porque fica sobre o cargo dele aí esse problema. O ministro da Educação, aí diz quem é, aqui você chama de
Deixa eu colocar. Se você perguntasse em língua portuguesa, né? Ministro da Educação, vírgula, 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 vírgula. Aí você tem Abraham Weintraub, nome do homem, né? Abraham Weintraub, nome assim. Encaminhou um ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes, certo? Então, aqui só está explicando quem é Paulo Guedes e quem é Abraham Weintraub. Eles são o quê? O Abraham Weintraub é o ministro da Educação, Paulo Guedes é o ministro da Economia. O Abraham mandou para o Paulo Guedes, encaminhou um ofício que é um texto oficial, não é isso? Um ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes, com erros de português. Eita, que gravidade! Olha só, virou até notícia nacional. As palavras paralisação e suspensão vieram escritas com Z e com C cedilha, respectivamente. Apareceu assim, ó. Apareceu foi paralisação e suspensão. Olha só como foi que estava. Eu não tenho o texto aqui para vocês, mas vocês podem imaginar como ficou o ofício. Paralisação com Z e suspensão com C cedilha. Né? Então, mais adiante, escreve que haverá paralisação de cursos, campos e possivelmente instituições inteiras, também correm risco de suspensão, com C cedilha. Segundo o ministro, obras de educação básica, programa de bolsa permanência e bolsa ProUni, custeio das universidades e institutos e concessão de bolsa de estudo de ensino superior. O corte ainda ameaça uma das bandeiras do governo para a educação, que é o Programa Nacional das Escolas de Gestão Cívico-Militar, que quase não saiu do papel aí por corte de verbas na educação. Beleza? Então, o ofício era para reclamar ou alertar o ministro Paulo Guedes, da Economia, que o corte de verbas na educação iria prejudicar algumas obras, né, algumas ações da pasta da Secretaria ou do Ministério da Educação. Entenderam? E poderia ser somente um texto interno, gente. É um texto que vai de um ministério para o outro. Por que foi que vazou? Por que vocês acham que esse ofício, que não dizia nada demais, né, não tem nada demais no ofício, por que vazou? Apenas pelo erro de língua portuguesa cometido pelo ministro da Educação, que vocês sabem muito bem que não foi ele quem escreveu. E, com certeza, antes dele ser demitido, ele demitiu a pessoa que fez esse tipo de texto, tá bom? E expôs a pessoa ao ridículo, tanto a pessoa como o próprio ministério. Os erros de português mais comuns que a gente encontra no nosso dia a dia, que você usa na nossa linguagem coloquial, e temos um problema de querer levá-los para a linguagem oficial, para a linguagem padrão ou formal. Quem nunca, né? Quem nunca viu um com certeza escrito numa palavra só? Com certeza é uma locução, olha aqui, ó. Com certeza é uma locução adverbial. Ela é escrita, se é uma locução, ela é escrita com duas palavras, que é preposição mais substantivo, separado, com certeza. Está em dúvida? Não sabe escrever com certeza? Então você escreva certamente. Olha o Raul dizendo, o ministro da Educação provavelmente não tem tempo, então o encarregado de enviar o ofício deve ter sido seu secretário. Isso mesmo, Raul. Isso mesmo. Obrigada, Simões. Vocês também são maravilhosos por estarem aqui. Isso mesmo, Raul. Quem leva a culpa é o chefe, né? Quem leva a culpa é a empresa. Ou seja, o secretário erra e a corporação é quem fica com o problema. Por isso, importante saber lidar com a língua portuguesa no dia a dia de seu trabalho, certo? Então, com certeza é uma das palavras mais erradas, que aparece mais errado tanto em publicações de rede social, como em textos do Enem, como em textos oficiais. Com certeza, gente, é separado, tá bom? Se não sabe se é junto ou separado, use um sinônimo, use o certamente. A palavra bem-vindo, já vi isso demais em grupos da empresa. Você sabe que toda empresa que você trabalha tem um grupo
de WhatsApp, onde estão todos os funcionários, certo? Aí, geralmente, quando adicionam novos funcionários, né, estão chegando novos ajudantes, colaboradores, a empresa coloca, sejam bem-vindos. E esse bem-vindos geralmente aparece assim, olha, sem hífen, tá bom? A expressão bem-vindo sem hífen existe, só que não é o mesmo sentido que a gente usa quando nós estamos saudando alguém. Então, para a saudação, você usa bem-vindo com hífen, que é a forma correta. Esse verbo seja, isso aqui é um vício de linguagem. Seja mais honesto. Seja verdadeiro. Seja não existe, pessoal. Essa forma não existe. A única forma para o verbo ser no imperativo é seja. Seja você, seja inteligente, seja feliz, seja um excelente profissional. Use a língua portuguesa adequadamente. O nada a ver com o verbo haver é também muito comum de se aparecer em alguns tipos de texto. Quando, na verdade, a expressão correta é nada a ver, a preposição, verbo ver no infinitivo, certo? O que acontece com certeza, também acontece com o de repente, que também é uma locução adverbial formado com uma preposição mais um substantivo e que deve ser escrito assim, separadamente, de repente. E as pessoas estão usando dessa forma, ó, com 2 R's, né? De repente, a gente coloca só um, de repente, fica pior. Se não sabe se é de repente com 2 R's sem R, se é junto ou separado, use repentinamente, tá bom? Repentinamente, ao invés de repente, errado. O mesmo acontece com a expressão por isso. Por isso é uma explicação, uma conjunção explicativa. Por isso que você chegou atrasado, certo? Então, use também dessa forma separado, porque por isso junto não existe. Essa palavra menos, o chefe vai dizer assim, olha lá no auditório e me diga se já chegaram bastante pessoas para a gente começar a reunião. Bem, para início de conversa, eu faço essa palestra tanto para quem é o empregado como para o empregador. Se você marcou a reunião para 8 horas, tá bom, M? Se você marcou a reunião para 8 horas da manhã, comece às 8 horas da manhã. E quando você for escrever 8 horas, coloque apenas o 8 e o H minúsculo. No máximo, o 8, o H minúsculo e os 2 zeros depois do H para representar os minutos. E você acrescenta minutos, tá bom? Professora, eu não posso colocar 8 horas com HS de jeito nenhum. O símbolo de horas é um H minúsculo e não um HS e não um H maiúsculo. Professora, eu posso colocar lá no aviso que a reunião vai ser às 8 horas, usando assim os 2 pontinhos? Não, não pode. A representação correta de horas é o numeral, o H de horas, os minutos, tá bom? E a abreviação de minutos. 8H, 15 minutos. Então, 8 horas e 15 minutos. Essa é a forma correta de se escrever, de se abreviar as horas e colocá-las aí pelos cartazes que a gente encontra na vida. Você pode olhar onde você chegar. Prédio público, prefeituras, prédios públicos de modo geral, posto de saúde, prefeituras, órgãos, secretarias, você chega em clínicas privadas, até escola, você encontra esse tipo de erro em placas, né, de postos de gasolina, tem lá, aberto 24HS. Errado, gente. Eu devolveria a placa e pediria uma de forma correta, tá bom? Menos, não existe a palavra menos. Então, se o chefe mandou ver se já tem muita gente para começar a reunião, ele está errado. Se ele marcou a reunião para 8 horas, pode ter somente a M sentada lá, mas ele vai fazer a reunião apenas com ela, porque ela chegou na hora certa.
tá bom? Então, aí você chega e diz, professor, chefe, já tem gente, mas tem menos gente do que ontem. Não existe menos. A única forma para esse advérbio é menos. Não existe ele no feminino e não existe ele no singular. Menos é menos. Não tem menos e nem tem mena. Não tem menos, menos tem, só não tem menos. E quando você diz haja visto, não use mais o haja visto, use haja vista, tá bom? Haja vista, aí você completa o texto. Então, a linguagem, ela tem as suas formas de expressar. Os níveis formal e o nível informal, né? Os níveis são formal e informal. Devemos diferenciar primeiro de linguagem de língua. Linguagem, conjunto de sinais que a gente usa para realizar atos de comunicação. Esses conjuntos de sinais podem ser sinais verbais, sinais visuais, sinais auditivos. Ou seja, linguagem verbal, linguagem não verbal, tudo isso a gente pode utilizar para manter uma comunicação. O Raul diz, as redes sociais podem influenciar nos erros de escrita? Muito, Raul. Infelizmente, nossa rede social, né, inclusive eu li uma charge outro dia, que dizia o seguinte, tinham dois portugueses conversando, aí um português perguntou para o outro, mas você não disse que ia ao Brasil? E o outro português respondeu, Deus me livre, depois que eu ouvi falar que tem um tal de Facebook matando o português, eu desisti de ir. Ele levou ao pé da letra, né? Facebook é rede social. Matando o português quer dizer usando a língua portuguesa inadequadamente, certo? Ou seja, com problemas na escrita. Isso é muito comum. Professora, mas na rede social eu sou obrigado a usar a linguagem formal? A formal não, mas a linguagem padrão sim, tá bom? O nível de formalidade também exige tratamento, respeito, o uso adequado dos pronomes. Já a linguagem padrão é você saber colocar as palavras certas no modo como elas são escritas. É você saber utilizar as pontuações adequadamente. Porque, queridos, sem pontuação não tem intenção. Como é que a pessoa vai ler o seu texto se não vai saber com qual intenção você produziu o texto? Qual a intenção? Qual foi a sua reação naquele momento? Era afirmar? Era perguntar? Era reagir? Então, quem vai dar isso, quem dá esse feedback para a gente através de um texto escrito é a sinalização. E se você escreve uma palavra que tem acento e você não coloca o acento, você comete um erro chamado de barbarismo, certo? O que é o barbarismo? É quando você erra a pronúncia. Tem muita gente que chama rúbrica, né? Vocês vão trabalhar digamos, vocês passam a trabalhar no cartório. Aí lá no cartório, você tem que fazer, como é que a gente chama quando vai assinar o nome da gente várias vezes? É registrar a firma. Você vai ao cartório registrar a firma. Você registra primeiro o seu nome completo. Depois você registra, são três assinaturas, né? Nome completo no cartãozinho. Depois o nome que vocês mais usam. Eu uso só o primeiro e último nome, o da Lênia Pinheiro. E por último, eu tenho que registrar a minha rubrica. E a atendente chegou para mim e disse, agora aqui a senhora coloca a sua rúbrica. Aí eu falei para a assistente, você quer que eu coloque aqui a minha rubrica? Aí ela olhou para mim e disse, não, mandei você colocar a sua rúbrica. Aí eu olhei para ela de novo e disse, tudo bem, eu vou colocar a minha rubrica. Aí ela olhou para mim e disse, a senhora é professora de português? Eu disse, sou. Aí ela calou, entendeu? Porque a palavra é rubrica. Se você pronuncia rúbrica, isso é silabada, isso é barbarismo, isso é erro primário de saber lidar com a língua portuguesa. E se você fala rúbrica, a tendência é você jogar um acento em cima do R e do U, né? Em cima do U lá, para fazer ficar a sílaba tônica. Então, isso é agressivo, é uma agressão à língua portuguesa. Escrever adequadamente é a melhor forma de você se comunicar com a outra pessoa. Ou seja,
entender e ser entendido, tá bom? Para que haja comunicação, para que haja realmente o processo comunicativo completo, você tem que usar o código da maneira certa, que é o código, no caso, da língua portuguesa. Agora, a fala, o que é a fala? A fala é a utilização da língua oral. Ela não tem norma, ela se comporta de acordo com o uso de cada membro da sociedade, de cada membro da comunidade, ou do momento, ou da situação comunicativa que você está vivendo. Se você está entre amigos, você pode chegar e dizer, e aí galera, falhou palhaço, fala aí cara, que está tudo bem, não tem problema. Agora, já pensou você chegar na confraternização da empresa, aí estão sentados à mesa, são alguns colegas, mas tem alguns chefes lá sentados e vocês chegam lá. E aí, galera, fala aí, palhaço. Essa é a linguagem adequada para usar nessa situação, mesmo que seja uma confraternização. Não esqueça, é uma confraternização de empresa. E eu, no meu tempo de experiência de trabalho, já vi muitos colegas serem demitidos após festas de confraternização, tá bom? Por excessos, né? Excessos da bebida, excessos de comportamento, excessos de fala. Os excessos nunca são bons, então é sempre ter bastante cuidado. Os níveis da linguagem dizem respeito ao uso da fala e ao uso da escrita em situações comunicativas. É só você saber se você deve usar o nível padrão, o nível formal ou o nível informal. Por exemplo, aqui nós temos duas situações comunicativas iguais. A mensagem é a mesma, só que passada de modo diferente. O primeiro texto é um aviso, provavelmente de uma empresa, de um comércio, de uma corporação, tá bom? De uma atividade corporativa. Aí você tem, atenção, não faça barulho. O não faça barulho em vermelho para chamar mais atenção. O ideal era que tivesse uma sinalização, tá bom? Não faça barulho. Fora do horário, respeite a vizinhança. Pronto. Digamos que isso aqui seja em condomínio. Gente, você mora em condomínio, você mora em bairros, tá bom? É bom você colocar esse tipo de aviso. Atenção, não faça barulho. Fora do horário, respeite a vizinhança, porque tem vizinho que às 23 horas, meia-noite, de madrugada, está colocando o som na casa na altura que ele coloca como se fosse 10 horas da manhã. Temos que respeitar a vizinhança. O nosso direito termina onde começa o do vizinho, não é verdade? Então, o que foi que esse cartaz quis dizer na real? Quis dizer, façam silêncio. Não é isso? Atenção, silêncio. Passou tal hora da noite, vamos respeitar os vizinhos. Em situação informal de fala, talvez o rapaz quis dizer a mesma coisa, mas usou a expressão cala a sua boca. Ora, fora do horário, respeite a vizinhança. Quando diz não faça barulho, ele quis dizer cala a sua boca. Só que não faça barulho é uma situação formal, linguagem formal. Cala a sua boca e o dedão apontando na cara. Situação informal. Qual é a diferença? A diferença é a chamada de linguagem agressiva, que nós também devemos conter, tá bom? Tem até livros, comunicação agressiva, tá? Se vocês quiserem procurar, vocês podem baixar, comprar por um valor até acessível na internet, comunicação agressiva, que mostra como é que a gente deve se comunicar dentro da empresa, em ambiente de trabalho, com os nossos colegas, para evitar que a gente agrida alguém sem ter noção daquilo que está falando, beleza? Então, vamos lá, continua. Na comunicação, emissor e receptor devem estar em concordância para que haja entendimento e feedback. Emissor, quem fala? Receptor, com quem eu estou falando? Está em concordância, falar o mesmo código. Tem que falar a mesma língua para que haja entendimento. Se há entendimento, tem feedback. O que é feedback? Retorno. Não é isso? É o retorno. Se o cliente entendeu a minha mensagem, ele responde ok. E vocês sabem que hoje em dia,
Quando você atende um cliente por telefone, existe uma central para controlar como for o seu atendimento. E o cliente, ele vai dar de 0 a 5 a nota do seu atendimento. E vocês pensam que esses dados não são coletados, que isso não vai impactar na sua permanência no trabalho? Claro que sim. Digamos que de cada 10 clientes que você atende, 8 deles colocam para você entre 0 e 5, eles colocam 2, de 0 a 2. E os outros colegas de 0 a 5 estão recebendo 4 e 5. Isso quer dizer que o seu atendimento está ruim, certo? Então, hoje as empresas fazem esse tipo de coleta de dados, né, junto ao cliente, de satisfação do cliente. Estão preocupados com a satisfação do cliente com o atendimento de vocês. Então, e principalmente, uma das maiores queixas é a questão da linguagem, é saber tratar a outra pessoa, certo? Mesmo que você esteja ligando para fazer uma cobrança, tem que saber ligar e falar educadamente com a outra pessoa, tá certo? Então, vamos lá. É na interação comunicativa que percebemos que cada ocasião exige uma linguagem diferente. É isso mesmo. Cada ocasião, uma linguagem adequada. Por isso que não existe linguagem certa ou errada. Existe a linguagem adequada e a linguagem inadequada. Continua. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo que está dentro de um texto dramático, mas só para vocês observarem a diferença entre os discursos, né? Os discursos do rei e o discurso do bobo. O rei diz assim: quase preguiçosos, vagabundos, eu já estou acostumado, aliás, eu já estou acordado e vocês estão dormindo. É por isso que esse reino não vai para frente. Ministros, guardas, e o rei sai de cena. Ele usa até uma linguagem informal, já que ele diz que é por isso que esse reino não vai para frente. Esse pra é linguagem informal. Aí vem o bobo da corte e diz, observa agora, olha o uso das aspas. Olha o uso das aspas. Outra coisa que você vai observando aqui é, enquanto o rei usa uma exclamação na fala do rei, na fala do bobo da corte tem 2 exclamações. As exclamações estão dobradas. O que quer dizer isso? Isso quer dizer entonação. Isso quer dizer que o bobo da corte repete a fala do rei, só que de maneira diferente. E se eu, enquanto interlocutor, não souber traduzir esse excesso de exclamação, ali, ó, por que o rei usou exclamação? Porque ele está gritando, quase preguiçosos, vagabundos. Ele está gritando. Essa exclamação quer dizer uma reação da pessoa que fala. Aqui o bobo repete, preguiçosos, vagabundos. Por que 2 exclamações? Porque ele está gritando mais alto que o rei. Não é isso? Porque ele está mostrando, tentando ser... Porque qual é a função do bobo na corte? É fazer rir, é fazer comédia daquilo que foi falado. Preguiçosos, vagabundos, eu já estou acordado e vocês estão dormindo. É por isso que esse reino não vai para frente. Ministros, guardas, e sai. Falou a mesma coisa. A diferença foi apenas nessas aspas que mostram que não é uma fala dele, é uma repetição daquilo que ele ouviu. As aspas servem também para isso, para reproduzir a fala de outra pessoa. E o dobro das exclamações para dar mais ênfase para quem está lendo, mostrando que houve mais emoção na fala, houve mais eloquência da pessoa que está falando. A Vitória pergunta, professora, as gírias também influenciam nos erros da escrita ou da fala, Vitória? Influencia bastante, viu, Vitória? Gíria é para situação informal. É quando você está com os amigos, é quando você está numa situação do cotidiano. No ambiente de trabalho, não é interessante você utilizar gíria
a não ser que seja um ambiente próprio para isso. Vocês terem uma ideia, empresas hoje como o Facebook, como o Google, como a própria Microsoft, hoje eles empregam, né, os seus colaboradores vão trabalhar de sandália, de bermuda, de short, camiseta, tá bom? Eles vão à vontade, eles levam bola, eles levam as suas crianças, lá mesmo eles tomam de conta. É um tipo de empresas hoje humanizadas, diferenciadas. Esse sistema ainda não chegou ao Brasil, tá bom? Por enquanto, continue usando a linguagem formal e evitando gírias para não tratar. Já pensou, chega lá um cliente e você diz, e aí, coroa, tá querendo o quê? Né? Não pega bem. Então, o ideal é você usar a linguagem formal e os pronomes adequados às pessoas. Aqui, 3 perguntinhas rápidas. O rei está fazendo uma reclamação, certo? Qual foi a provável intenção do rei ao fazer isso? O que era que o rei pretendia quando fez a reclamação? Ele quis chamar a atenção de todos. Ele quis alertar ao povo sobre as doenças do rei, no texto nem falou de doenças. Ele quis irritar o bobo da corte, a fim de que ele saísse do rei, ele não está nem aí para o bobo, ou dar uma de louco. Ele quis chamar a atenção, né? Se ele chamou aqueles berros lá, é para chamar a atenção. Segundo, o bobo repetiu a fala do rei. Ao fazer isso, qual foi a mais provável intenção do bobo? O que realmente quer o bobo da corte? Ridicularizar o rei, fazê-lo passar vergonha. Se ele fizer isso, ele vai ser decapitado. Fazer rir aqueles que estavam presentes no momento, com certeza, a função do bobo da corte é fazer a corte sorrir. E, por último, fechando a nossa aula, que aspecto confere expressividade? Olha a pergunta. Expressividade ao texto e faz toda a diferença na fala dos personagens. Qual foi o aspecto que fez a maior diferença na fala dos personagens? Foi o tamanho da letra do texto, o figurino dos personagens que você nem viu, o cenário também que você não viu, ou foi a entonação da voz expressando sentimentos ao falar, uma vez que foi usado bastante exclamação? A entonação da voz foi que fez toda a diferença. Queridos, na próxima semana a gente se encontra com mais redação oficial. Não esqueçam de baixar essa aula aqui no AVA do canal Educação e continuar a leitura. Tem muito mais aula pela frente e tem muito mais atividades para que vocês continuem com seus estudos em casa, tá bom? A gente se encontra de novo na próxima segunda-feira. Obrigada pela participação e uma boa tarde a todos.